Olá, boa noite. Estamos nós aqui de novo para conversar dessa vez sobre um assunto muito bom, um assunto bastante que a gente quer muito desvendar na nossa vida, porque acho que é o problema de todo mundo, né? A tal da escassez, a tal da falta da prosperidade na nossa vida. Eu estava aqui tentando, eu criei uma tiragem sobre escassez, mas eu não encontrei ela aqui nas minhas anotações. Então eu vou fazer a tiragem, devo usar o Peladam mesmo, para fazer a tiragem no final. Então, estou esperando, a Aline já está aqui, vou trazer ela para a sala. Vamos ver aqui se eu consigo, se a Aline consegue entrar. Boa noite, Tânia. Oi, tá me vendo hoje? Não tô. Não acredito. Vai de novo Não na tô. sombra? Oi? Vai de novo na sombra, né? Tô. Eu Absoluta. tô te vendo perfeitamente bem. É estranho isso, né? Tá acontecendo. Eu também me vejo. Eu não sei por quê, mas não tem problema. Da outra vez acabou funcionando, então tá tudo certo. Eu tentei achar que a minha tiragem que eu criei sobre escassez, mas para variar, eu estava gravando aula, aí eu terminei meio em cima da hora e eu não achei, que eu tenho mais de 500 tiragens, né? Uhum. E aí eu achar minhas anotações aqui, mas aí vai na tora mesmo, como sempre. Acho que eu gosto tanto da tora que acaba atraindo sempre desse jeito. Não tem jeito, não. Vai sempre assim, desse jeito. Eu tenho realmente essa tiragem que eu criei. Achei todas as minhas tiragens, menos a da escassez. Então, É para não você era para ser ela. refazer, é para você atualizar, entendeu? Você não captou o espírito. A ideia aí é você criar uma nova, hein? Eu vou fazer o Peladam, perguntando positivo, negativo, caminho e resultado. Minhas alunas, se estiverem aí na sala, é bom que elas já vão se familiarizando. Eu estava gravando aula aqui, aí foi. Mas vamos lá, né? Estava aqui Vamos. enrolando um pouco para ver se o pessoal chegava. Um assunto tão bom, né? Um assunto tão que acho que todo mundo teme esse assunto. Desafio e inovação. Eu vivo nisso aí, né? Minha vida é sempre os desafios de ficar me virando nos 30 aqui com as minhas tiragens. Mas vamos lá, Aline. Tá. É um assunto que eu gosto muito. A minha escassez não é de dinheiro, apesar de eu vibrar às vezes. Eu usava muita frase: dinheiro não dá em árvore. Nossa, isso aí era. Dinheiro não é fácil, não. Dinheiro é difícil. Tem que trabalhar muito. É o pensamento, mudar a forma de pensar, agir, de agir também em relação a dinheiro, né? Pelo menos, eu posso dar alguns exemplos meus, né? Vamos ver se o pessoal vai chegando, em que eu mudei muito a minha forma de lidar com o dinheiro. Por exemplo, um exemplo assim bem clássico. Eu sou a viciada em comprar cursos, segundo a Patrícia. Eu devo estar no top da lista da Hotmart e quem compra cursos e não termina. Muitos eu abandono porque eu não gosto, outros eu abandono porque eu não dou conta, que é muito curso. E aí, antigamente, eu me obrigava a assistir, mesmo não gostando. Aquela aula não estava rendendo e eu me obrigava a assistir porque eu tinha pago um dinheiro no curso. Hoje em dia, mesma coisa com livros que eu compro. Hoje em dia eu já penso totalmente diferente. O meu tempo é mais precioso do que qualquer investimento de dinheiro que eu faça em cursos. Então eu prefiro abandonar mesmo quando não está sendo bom para mim de alguma maneira, ou não fez sentido aquilo para mim. Eu nunca peço o reembolso dos cursos que eu compro. Alguns têm reembolso, né? Você pode pedir, não sei. Eu nunca peço, porque eu acho que eu comprei porque eu quis. A pessoa ofereceu, eu fui lá porque eu quis e eu
fica por isso mesmo. E hoje eu não sinto mais a culpa de ter investido um dinheiro em algo que eu acabei não aproveitando. E hoje eu nem falo que eu gastei o dinheiro, eu falo que eu investi. Porque até a forma da gente falar sobre dinheiro, sobre prosperidade, ela vibra na gente de uma maneira totalmente diferente. Então, quando você fala assim, eu investi em algo, não fica tão pesado para você, até esse gasto, né, financeiro não pesa tanto quando você fala que você investiu em algo. Né? Então, foi uma das mudanças que eu fiz na minha forma de lidar com o dinheiro. Hoje também eu falo que eu vou ficar rica, que eu mereço a prosperidade. Eu falo isso todos os dias na minha auto-hipnose, que eu mereço ser feliz, que eu mereço ter dinheiro, que eu mereço ser rica, porque o dinheiro que eu vou ganhar, ele é ecológico. Todo dinheiro que eu vou conquistar, ele é ecológico, porque eu estou fazendo algo de muito bom pelas outras pessoas. Então, a forma como a gente até fala do dinheiro é muito importante para que esse dinheiro retorne para a gente sempre, né? E assim, nunca ter aquele negócio, e hoje em dia, não sei se você é assim também, eu fico vendo as pessoas na escassez, com as frases delas, assim, eu fico assim, meu Deus do céu, essa pessoa está jogando realmente o dinheiro na latrina, né? Falando desse jeito sobre dinheiro. Mas vamos lá, vamos iniciar. Eu queria que você já começasse falando da importância do pai e da mãe na visão sistêmica em relação ao nosso din-din. Eu sabia que você ia começar por aí. Ah, Te eu sou conhecendo, dessa. eu não Eu gosto tinha logo de chocar. dúvida. Oi? Eu gosto logo de chocar as pessoas. Eu gosto logo de chocar as pessoas. Mas você pode começar como você achar melhor. Vai lá, manda ver. Ah, primeiro eu quero comentar o que você trouxe falando sobre a questão da comunicação. E de fato, a comunicação ela é muito importante na nossa vida. Através da comunicação, a comunicação é a racionalização daquilo que a gente sente, daquilo que a gente pensa, daquilo que está dentro de nós. É quando a gente expressa para o mundo aquilo que existe dentro de nós. Então, comunicar conscientemente significa que você está olhando para dentro de você, que você está atento às suas crenças, que você está se vendo, que você está se percebendo. Então, esse é um exercício muito positivo. E que, para quem, né, tem o hábito de repetir essas frases, né, assim como você citou, eu citei, né, porque eu cresci ouvindo que tem que trabalhar muito, que trabalha enobrece o homem, e aí assim, nossa, eu tô cansada porque eu trabalhei muito, que bom. Então, não é assim, né? Nossa, eu ganhei tanto dinheiro essa semana, que maravilha. Não, eu trabalhei muito, nossa, que bom. Então, assim, tudo isso é importante a gente olhar, é importante a gente se perceber, e é importante a gente ter essa possibilidade, né, de aos poucos ir se percebendo e fazendo esses ajustes, né, de rota, para a gente olhar para o dinheiro, para a prosperidade de uma forma diferente. E aí, né, dentro da prosperidade, é interessante a gente olhar o que você também falou, né, sobre a questão, o que é a prosperidade? A prosperidade, ela está muito além do dinheiro, né? A prosperidade, ela é saúde, a prosperidade, ela é bem-estar, a prosperidade é alegria, a prosperidade é gratidão, né? Então, por exemplo, quando eu levanto de manhã, eu abro a janela, eu vejo o mar, eu olho, eu falo assim, gratidão, meu Deus. Gratidão por estar aqui, por essa possibilidade, por ver esse dia lindo. E meu dia já começa ali, não importa, né? Eu passei essa semana fazendo esse feriado, limpando a minha casa, organizando a minha casa, fazendo faxina. E eu mostrando os perrengues aqui, né? Que eu até te falei, né? Eu falei assim, é a faxina que faxineira não faz.
né? Que só a dona de casa faz. E a minha mãe falou uma coisa, ela virou e falou assim: mais importante de tudo é ser grato por ter o que limpar. E eu falei assim, de fato, porque você olha, por exemplo, a tragédia do Rio Grande do Sul, tanta gente perdendo tudo, e graças a Deus aqui existe a possibilidade de estar usufruindo, de estar aproveitando, de estar cuidando daquilo que tem. Então, a prosperidade também é a gente perceber, valorizar, ser grato por tudo aquilo que a gente tem. Porque quando a gente não olha, quando a gente não consegue reconhecer e ser grato por aquilo que a gente tem, o que a gente vai receber mais? O que a gente vai conquistar mais? E qual o valor que aquilo que a gente conquistar vai ter? Porque se o que a gente conquistou até hoje não tem valor, por que o que eu conquistar amanhã vai ser diferente? Então, é importante a gente ter esse olhar também. E aí, dentro do sistêmico, né, eu sei que o que você quer que eu fale é aquela frase que você adora, né? Com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. E eu vou Não é o falar sobre contrário? isso. Não é o Não, contrário? não. Com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. E. Ah, isso mesmo. Agora eu Oi? lembrei. Eu lembrei, é isso mesmo. E eu vou falar sobre isso, só que eu vou falar mais pro final. Porque antes eu queria trazer um pouco aqui da consciência sistêmica mesmo, né, da prosperidade. Os pais têm uma função fundamental, realmente. E por que eles têm essa função? Porque, antes de mais nada, né, o que é o sistêmico, né? O que são as constelações familiares? O que é o pensamento sistêmico? O pensamento sistêmico, dentro do viés filosófico, né, que a gente pode olhar, ele traz três leis básicas, três leis que o Bert denominou como ordens do amor, que é pertencimento, hierarquia e equilíbrio. E não tem como a gente falar de prosperidade, não tem como a gente falar de pai e mãe sem a gente falar dessas três leis. Por quê? Pertencimento, ele fala que todo mundo, todo aquele que está num sistema tem o direito de pertencer ao sistema e a necessidade. Então, toda vez que a gente exclui alguém, isso traz desordem. E aí, vamos começar, né? Pai e mãe, em primeiro lugar. E o que é uma exclusão? Quando a gente julga, quando a gente critica, quando a gente rejeita, quando a gente fala, nossa, Deus me livre de ser igual a minha mãe, quando a gente fala, meu pai não vale nada, meu pai me abandonou, ou então, tudo isso é exclusão. E a gente tem a tendência a atrair aquilo que a gente rejeita. Então, o que acontece? A gente começa a reproduzir de forma inconsciente aquelas posturas que a gente tanto rejeitava. E por que a gente faz isso? Simples, porque aquele é o nosso referencial. E eu gosto de dar aquele exemplo assim, eu vou trocar de carro. Aí eu decidi que eu quero comprar uma BMW. Parece que brota BMW do bueiro. É aquela coisa, né? Todo lugar que você vai, você vê exatamente o carro que você queria comprar. Mas você fala assim, não é possível. Isso aí a PNL explica, né? Onde está seu foco, está sua energia. Exatamente. E aí, se você está focando naquilo que você não gosta, sua energia está onde? Ali. E aí, o que você vai fazer? Vai atrair só esse tipo de situação. Você está olhando para aquilo. Aquele é o seu referencial, aquele é o seu foco. E bem ou mal, você está reproduzindo aquilo. E aí, segunda lei sistêmica fala sobre a hierarquia, que eu prefiro chamar de ordem. Por quê? Porque a hierarquia aqui não tem nada a ver com patente, né? Ela tem a ver com ordem no tempo. Então, quem veio antes tem precedência. Então, os nossos pais nos precederam.
Os nossos avós precederam os nossos pais e nos precederam. E assim, diante deles, nós seremos sempre pequenos e eles vão ser sempre grandes. E aí está uma questão muito importante, porque toda vez que a gente quer olhar para os nossos pais como se eles fossem menores, impotentes, desprovidos de alguma forma, com pena, incapazes, a gente está se colocando numa posição de grande diante dos nossos pais. E quem é grande diante dos pais é pequeno diante da vida. Porque se você não consegue, os nossos pais são o portal para a vida. Então, a vida vem de muito mais longe, mas os nossos pais foram o portal para a nossa vida. E eles tiveram que dizer vários sims para a vida para que a gente estivesse aqui hoje. Então, a nossa mãe, ela teve que dizer um grande sim. O nosso pai teve que dizer um grande sim para que a gente estivesse aqui hoje. E quando a gente não reconhece essa grandiosidade, a gente se coloca num lugar de muita arrogância. E aí a tendência, de fato, é a gente não conseguir valorizar e prosperar, porque o nosso foco também está em outro lugar. Então, se eu estou olhando para os meus pais como incapazes, como coitadinhos, aonde que tá? Meu foco está no presente? Meu foco está no futuro? Meu foco está onde eu quero alcançar? Ou meu foco está no passado? E aí, se eu estou olhando para trás, eu vou andar em que direção? Vai empacar. Não tem como eu me desenvolver. Não tem como eu crescer, não tem como eu prosperar. E aí a gente vai ter aqueles casos em que a pessoa... eu vou dar um exemplo meu, né? Nossa, eu escolhi a roupa da minha mãe. Eu escolhi a roupa da minha irmã, que é mais velha que eu. Eu era que fazia tudo ali, eu cuidava, eu maquiava, era eu que fazia tudo. E não interessava, assim, ela... não, você não vai com essa roupa horrível. Não, gente, é dela. Ela se sente bem, ela tem todo o direito de usar aquilo que ela quer. Elas, né? E quando eu me coloco nesse lugar, eu tô invertendo a ordem. E aí, eu tô focando em mim? Eu tô focando no que é importante para mim? Por que a vida delas, por que elas são mais importantes? Por que elas têm que fazer do meu jeito? E eu tô dando aqui um exemplo bobo. Imagina aquelas pessoas que cuidam dos pais, imagina aquelas pessoas que têm a responsabilidade de gerir o patrimônio, o dinheiro, os bens dos pais, ou então aqueles que têm, por alguma necessidade, que sustentar os pais. Então, para você se desviar do seu lugar sistêmico, é um pulo. É um pulo. E aí, é aquele orar e vigiar, né? A gente tem que estar sempre atento em como a gente está exercendo essas funções. Por quê? Porque é muito fácil a gente escorregar e voltar para esse lugar onde a gente está dando ordem pai e mãe, onde a gente está dizendo o que é melhor para eles, onde a gente está questionando as decisões deles. Então, é desafiador, mas para a gente prosperar, a gente precisa respeitar, a gente precisa honrar aqueles que vieram antes. E quando eu falo honrar, eu não estou falando amar, eu não estou falando conviver, eu não estou falando se submeter. Eu estou falando simplesmente que
Simplesmente não, né? Porque o simples é complexo. Mas o que eu tô querendo dizer é que a gente precisa aceitar, dizer sim para as coisas como foram. Inclusive para os pais que a gente tem, que são perfeitamente imperfeitos, assim como nós. Então, quando a gente quer corrigir os nossos pais, quando a gente quer, a gente tá saindo do nosso lugar. Ô, E aí, Aline, deixa eu oi, interromper você para fazer um comentário. É interessante isso que você está falando, porque muitas pessoas, né? Por exemplo, as pessoas têm medo do julgamento. Né? Então, vamos supor, essa situação que você está trazendo mesmo, dos pais precisarem dos cuidados dos filhos. E, por exemplo, aí os filhos levam os pais para morar dentro da casa deles, né? Porque por praticidade, por N motivos, né? E quando um filho que tem que cuidar do pai e da mãe prefere não fazer isso, ele já vai ser julgado pelas outras pessoas. Olha lá, no teu... e a pessoa já fica naquela situação também que está querendo preservar a sua própria privacidade e a dos pais também, né? Então eu fico pensando até nessas situações onde a pessoa fica com tanto medo do julgamento do outro que passa a virar pai e mãe do pai e da mãe. Por quê? E quando um filho se posiciona de uma maneira de fora, se colocando como filho, mas dando os cuidados necessários, ele vai ser apontado como um filho ingrato, um filho que não está nem aí para os pais, que abandonou e não cuida dos pais, que as pessoas julgam o tempo inteiro. Então, é interessante isso que você está trazendo, porque muitas vezes as pessoas às vezes tomam posturas na vida pelo simples medo do que o outro vai falar dela. Não sei se isso faz sentido isso que eu estou falando, mas foi o que veio agora na minha cabeça por essa situação aí que você está falando, da posição de você simplesmente ser filho, mas está cuidando da maneira que você acha que você pode. Mas vamos lá, não pode dar continuidade aí. não, então, dentro disso que você está trazendo, a gente tem que olhar para o lado cultural, né? O Brasil, o latino, ele tem esse aspecto de ser cuidador dos pais. Então, outros países não têm essa cultura. Você vê, por exemplo, né, em vários países da Europa, nos Estados Unidos, é assim, eles já têm aquele plano de previdência, eles moram sozinhos, muitas vezes eles morrem sozinhos, assim, os filhos vão descobrir depois que eles morreram e tal, porque não existe isso do filho abandonar a vida, abandonar os filhos, abandonar para cuidar dos pais. E aqui no Brasil, isso é algo que a gente vê com frequência. Filhas, especialmente mulheres, né, abandonarem, inclusive, trabalho, relacionamento amoroso, afetivo, casamento, vir a fracassar por conta de cuidados excessivos e cobranças excessivas para cuidar dos pais, mas isso também tem um viés sistêmico e a gente né, tem existe ali uma razão para a gente ter esse padrão, né? Intenção Então, assim, muitas vezes positiva. É a oi? intenção positiva o nome disso. Positiva, mas o que que acontece, né? Muitas vezes, essa semana, inclusive, eu tive uma constelação que foi exatamente isso. A filha tá ali cuidando a vida inteira, não casou, não teve filho, os pais morreram, né? Depois dela cuidar a vida inteira, mas o que que ela buscava? Ela queria o amor dos pais, ela queria o olhar daqueles pais, ela queria se conectar com aqueles pais de alguma forma. Então, cuidar é aquela coisa assim, eu vou cuidar para ver se eu sou amada. Eu não deixo mais ninguém cuidar porque eu quero esse amor só para mim. E isso é uma postura infantil. É uma postura da nossa criança interior que está ali clamando pelo amor dos pais. Então, sistemicamente, óbvio que eu não posso falar que isso é
né? Na constelação não existe isso. Você tem que abrir o campo e você tem que olhar qual é a dinâmica que está existindo ali. Mas essa dinâmica que eu estou trazendo aqui, ela é rotineira. Então, essa é a função da segunda lei sistêmica, né? A importância da gente olhar para a segunda lei sistêmica dentro da prosperidade. Aqui eu estou trazendo uma pincelada, né? É essa. E aí, a gente tem a terceira lei sistêmica, que fala sobre o equilíbrio entre o dar e o tomar. E a gente vai emendar nesse assunto que eu acabei de falar. Porque o que fala essa terceira lei sistêmica, né? Todas as nossas relações, elas se baseiam em trocas. Seja a troca de carinho, seja a troca de dinheiro, seja a troca de tempo, a gente está falando de trocas. E para a gente olhar para o dinheiro, a gente precisa ter muita consciência sobre isso. Porque o dinheiro é energia de vida. Então, o dinheiro, ele é aquilo que possibilita a vida hoje em dia. É o que equilibra as relações. Então, para você morar, para você comer, você precisa de dinheiro. Então, você achar que o dinheiro não é importante é você achar que a vida não é importante. Porque o que possibilita é isso. E aí, dentro do equilíbrio sistêmico, entre adultos, né, existem trocas equilibradas, onde a gente vai sempre dando ali, eu dou um pouquinho, você dá um pouquinho, e a nossa relação vai se mantendo, vai se desenvolvendo. Agora, entre pais e filhos, é completamente diferente. Porque, sistemicamente, os pais dão e os filhos recebem. Ponto. Não existe retribuição. Você é a mãe, o que, que você espera do seu filho? O que, que você quer que seu filho te dê? Nada, eu quero que ele seja feliz. Exatamente. E aí, quando o filho fica querendo devolver para os pais, ele está fadado ao fracasso. É um poço sem fundo. Por quê? Porque a gente recebeu a vida dos pais. Como é que você vai pagar a sua vida? É impossível. Na verdade, esse filho Eles vai dar para o abriram filho mão. dele depois. Não é verdade? É assim que Exatamente. funciona? Exatamente. A partir do momento em que eu tenho os meus filhos, todo aquele excesso de vida, aquele excesso de amor, aquele excesso de sabedoria vai ser dedicado aos meus filhos. E assim a vida, o sistema, prossegue. Deixa eu fazer. Ah, mas eu não tenho filhos. Isso que Eu eu ia não tenho perguntar. E quando filhos acontece vivos. isso? Oi? É isso que eu ia te perguntar. E quando acontece essa situação dos filhos não terem filhos? Como Sim, vai ser esse eu equilíbrio? não tenho filhos vivos. E aí o que, que vai acontecer? Eu dedico o meu trabalho. Então, o trabalho, ele tá em função da vida. O trabalho, ele existe, ele está sendo desempenhado em favor desse grande sistema que todos nós fazemos parte. Porque se a gente for olhar de uma forma macro, todos nós pertencemos ao mesmo sistema. E por exemplo, eu estou aqui trabalhando. O meu trabalho, ele está em favor da vida. Eu estou aqui oferecendo o meu trabalho para todo mundo que está assistindo. E quando eu faço isso, eu me coloco a serviço da vida. Que é o que os pais fazem. Eles se colocam a serviço da vida quando eles têm filhos. E não tem como retribuir isso. É muita inocência da nossa parte achar que existe como retribuir. E toda vez que a gente tenta, a gente se emaranha. Toda vez que a gente... Isso aí é interessante, porque eu escuto muitos pais falando que tiveram. Eu até pergunto assim, por que você teve filho?
Por que você quis ser mãe? Porque o que acontece? Acha que o filho tem a obrigação de cuidar deles na velhice. Já está imputando tarefas, obrigações para o filho. Né? E assim, coisas assim, a criança já nasce com um peso nas costas dela. Imagina eu com um filho único imputar ao meu filho a responsabilidade de cuidar de mim na minha velhice. Sabe? Então, são coisas assim que a gente ouve, não só em relação a isso, e que a gente tem que se policiar muito, porque a gente bota problemas na cabeça dessas crianças, assim, absurdos, sabe? Absurdos, que não dá nem para acreditar. Coisas que a gente escuta, assim, de que meu filho tem que me sustentar quando eu ficar velho, meu filho tem que cuidar de mim quando eu... Afinal de contas, eu tive ele, agora é ele que se vire para cuidar de mim. E aí a gente, se for levar para outras situações também, em relação ao próprio dinheiro, né? E nas relações interpessoais de casais também, aonde um fica se matando na relação e o outro só quer receber. Nas relações de todo, de trabalho, aonde um fica se matando de trabalhar, nas amizades, onde um fica dando, o outro só quer receber. E aí há um desequilíbrio. Não é só com relação a filho que eu vejo isso agora com tudo isso que eu já li, eu fico olhando as situações, até nos jogos que eu faço, eu fico impressionada. Como a gente entra num buraco e tem dificuldade de sair dele, e não sabe nem como sair dali. Eu sempre, assim, para mim, a programação neurolinguística e a hipnose, assim, foram um portal na minha vida, porque simplesmente hoje eu policio o que eu penso. Hoje eu policio como eu me comporto com as outras pessoas e como essas pessoas se comportam comigo. Porque também não adianta. Porque eu demorei muito a ver o quanto eu sou doadora. O quanto eu fico dando. Eu lembro que quando eu comecei a jogar tarô, né? Eu lembro bem desse dia que você falava assim, ô Nádia, quando você vai começar a cobrar? Quando é que você vai começar a receber pelos seus serviços? Porque o dinheiro é uma troca. Você dá um serviço e recebe o dinheiro. Então, há um desequilíbrio em tudo quanto é coisa na nossa vida. E que a gente tem que estar atento o tempo inteiro. Numa amizade, numa relação de casal, numa relação pai e filho, em qualquer tipo de... No trabalho mesmo. As pessoas, às vezes, acham que porque você é amigo delas, você não tem que cobrar pelos seus serviços. Aconteceu isso comigo outro dia. Da pessoa falar para mim assim, mas você não vai cobrar, né? Eu sou seu amigo. Eu falei, não tem isso não, meu bem. Todo mundo paga, porque eu estou dando meu serviço, eu estou dando meu tempo é precioso. Então a pessoa desvaloriza o... Aí eu até falei assim para a pessoa, por você ser meu amigo, você que devia querer pagar o dobro para incentivar mais eu, não querer de graça, sabe? Então são coisas assim, isso é escassez pura. A pessoa vibra na escassez. E a gente não percebe que a gente faz isso todo dia. Sim, e aí quando você olha essa questão, você vai fazer de graça. Essa pessoa, ela tá no modo infantil. Quem quer ganhar, é criança. A criança é que ela acha que ela é merecedora de receber tudo sem ter que fazer nada em troca. Porque eu, né, assim, me dá uma bala? Me dá essa moedinha? Por quê? Né? Você não tem por que dar. Você vai dar porque é uma criança. Você vai dar porque é fofinha. Você vai dar porque ela vai ficar feliz. Ela só precisa existir ali, né? Você vai dar porque aquilo ali não vai fazer diferença na sua vida, né? É uma moedinha. E aí a pessoa cresce, continua crescendo com essa mentalidade de que, assim, eu mereço receber, eu mereço. E aí você fala assim, eu ganho dinheiro. Adulto não ganha dinheiro. Adulto faz. Existe duas. Você pode estar na criança que quer ganhar, ou no caso, né, do adolescente que exige, né? Esse daí já está mais para adolescente, porque adolescente ele já acha que ele já ganhou tanto que ele acha que é sua obrigação dar. Então, assim, eu quero o jogo tal, eu quero carro se eu passar no vestibular, eu quero viajar com os meus amigos, eu quero dinheiro para balada, e assim, não tem negociação.
eu mereço, eu quero. E o adulto não, o adulto faz. Então, eu faço dinheiro. Eu não ganho. Meu trabalho é isso. E se você trabalha para mim, eu faço questão de te pagar de um jeito ou de outro. Por quê? Porque eu valorizo o seu trabalho. E a gente precisa ter essa mentalidade, porque se eu não valorizo o trabalho do outro, por que o outro vai valorizar o meu? Se eu Exatamente. não valorizo o meu próprio trabalho, por que o outro vai valorizar? Se eu não valorizo o meu conhecimento, por que o outro vai valorizar? Se eu não valorizo o meu tempo, por que o outro vai valorizar? Eu lembro do dia que uma cliente minha, que também era terapeuta, ela não morava no Brasil, ela tinha visto uma live minha com o doutor Fernando Freitas, inclusive, de supervisão. E aí ela falou que ela ficou muito tempo me procurando, porque, né, eu não sou a pessoa muito de publicar demais, né? E aí quando acabou, e aí ela me achou, ela constelou e tal, e aí quando acabou ela virou para mim e falou assim, você tem que aumentar seu preço. Seu trabalho vale muito mais. Eu falei, toma distraída. Aí eu virei para ela e falei assim, muito obrigada, vou aumentar. E eu aumentei. Por quê? Porque se chega uma colega, cliente, vira para mim e fala isso, ok, não vou nem questionar. E é sobre isso, foi o lugar onde eu me coloquei. No dia que eu virei para você e falei, que dia que você vai começar a cobrar? Então, só que tudo isso começa lá atrás. Tudo isso começa na infância. A Aí Elci você. está falando sobre trocas. Elci, esclarece para mim, você está querendo falar sobre permuta? Então, assim, sobre trocas de serviço, ou você está querendo falar sobre equilíbrio entre trocas? No caso, nós começamos falando sobre isso, né? Que a gente Essa estava ainda falando agora. sobre a lei do equilíbrio, trocas de trabalho. Ah, ok. Então, é um tipo de permuta. Sim. Não né? Eu vou falar a minha visão aqui. Qual a dificuldade de botar preço e pagar? Qual a dificuldade de cobrar? Por que que eu prefiro trocar ao invés de dizer o meu preço e pagar o preço do outro? Qual o conforto que existe aí? O que que eu quero evitar quando eu opto por trocar ao invés de cobrar? Então, assim, já aconteceu de eu receber serviços que seriam gratuitos e eu ter ficado tão satisfeita com aquilo, porque eu fui como cobaia, digamos assim, né? A pessoa falou assim: não, eu quero te dar isso. Só que eu fiquei tão satisfeita que eu virei e falei assim: não, eu faço questão de retribuir. E aí eu fui e ofereci o meu serviço. E aí, para mim, eu entendo como sendo uma retribuição. Agora, quando você chega falando assim, não, vamos fazer assim, eu te dou isso e você me dá aquilo, qual é a dificuldade de cobrar? Qual é a dificuldade? Talvez exista aquele medo assim, ah, mas será que ele vai querer se tiver que pagar? O meu trabalho vale mais que o dele vale mais que o meu? Então, por que eu preciso equiparar ao do outro? Então, assim, são perguntas que a gente precisa se fazer para a gente entender por que a gente acha mais confortável estar nesse lugar de troca e não de cobrar e não de pagar.
entende? E aí, é o que a gente estava falando aqui sobre equilíbrio, né? Será que essa troca está de fato equilibrada? Como é que a gente mede isso? Então, isso é uma questão para ser olhada mais a fundo e para se questionar, para tentar entender qual desconforto a gente está tentando evitar com essa postura. De toda forma, pode termina falar. aí depois. Não, pode terminar. Pode falar. É porque como eu não estou te vendo, eu não sei se... É por isso que eu estou falando. Então, quando você quiser falar, pode falar. Achei interessante esse. Eu já fiz muito isso, de trocar. Até mesmo quando eu fiz aquela formação de... Eu atendi já muito de forma gratuita por conta de formações que eu fiz que eu tinha que atender. Sim, eu também. Eu faço bastante... Mas eu acho que, nesse caso, existe um ganho. Sim. Que é o que aconteceu, por exemplo, né, quando eu fui cobaia. Às vezes em que eu fui cobaia, a pessoa também estava ganhando. Por quê? Porque era a prática dela. Então, existia um ganho aí. Eu também atendi de graça. Existia um ganho meu. Foi onde eu comecei a ganhar confiança, me apromia. Exatamente. Exatamente. Hoje, por exemplo, eu estou fazendo atendimento às vítimas do Rio Grande do Sul com a terapia, com a hipnose, de forma gratuita também. Sim. É uma maneira de eu praticar e ajudar as pessoas que estão necessitadas nesse momento. Então, mas eu vejo isso você é um serviço social. Serviço você está doando. É diferente. Você está fazendo uma doação do seu trabalho. Você está conscientemente optando por doar o seu trabalho para quem está necessitando nesse momento. Conheço vários profissionais, inclusive, que têm feito isso também, e eu acho assim, eu glorifico, porque essas pessoas vão precisar cada vez mais nesse momento e daqui para frente. Né, para lidar, a gente falou sobre isso na live anterior, né, que foi sobre o luto, mas isso é uma doação, é diferente. Quem tem demais, quem é próspero, quem está a serviço da vida, pode doar. Não tem medo da escassez. A pessoa sabe que a abundância na vida dela é tão grande que ela pode compartilhar aquilo, ela pode doar. E ela doa para quem necessita. Isso. Ela doa para quem não pode pagar naquele momento. Ela não doa para quem não quer pagar porque não valoriza o trabalho. Isso. É interessante isso também, que eu vejo isso aí também como uma grande corrente do bem, né? Sim. Porque você está fazendo por quem está precisando, quem está necessitando, e depois você vai receber isso do universo de volta. Com certeza. É diferente bastante das trocas. Eu vejo assim, agora complementando o negócio da troca, por exemplo, até para você esclarecer mais aí para ela que perguntou, a troca, eu acho que ela tem que ser as duas pessoas se sentirem bem com a troca. Sentirem realmente que é algo que está fluindo de uma maneira equilibrada. Porque a partir do momento que um se sente prejudicado, aí já realmente deixou de ser troca. Já virou outra coisa. E aí eu falo da troca não só de serviço, troca de sentimentos, troca de relações, troca do dar e receber em qualquer tipo de relacionamento. Porque o que acontece muito é que aí a gente já parte para o triângulo dramático, em que uma pessoa se coloca na posição de vítima e um outro é o salvador e tem sempre o algoz. E aí está um desequilíbrio aí nas relações.
Então, isso aí a gente tem que policiar muito, porque isso tudo é troca, não é só troca de serviço. Então, para mim, Aline, a troca de serviço ela é válida a partir do momento que nenhum dos dois lados estão se sentindo confortáveis com aquilo, né? Hoje em dia, eu acho que eu fiz uma troca de serviço recente e a única pessoa que eu ainda faço troca é com você. Não quero mais troca com mais ninguém, porque a gente tem uma relação muito antiga, De né? vida, De vida, e de uma assim, vida. nunca, quando uma precisa da outra, a outra tá ali para apoiar. É muito além de uma troca de serviço, é uma troca de Sim, amor, né? sim. Então, aí é É o diferente. cuidado aí da presença, né? Então, Elcio, eu não sei se foi respondida a sua pergunta, se você ficou com dúvida ainda, coloca aí pra Coloca. gente, tá bom? E a Mas a Aline, questão que continua aí você está falando. trazendo sobre o equilíbrio é porque, assim, se eu te dou, se você me dá X e eu te dou 10x, como é que você vai se sentir? Em débito. Aí Olha só, imagina, mas nem todo mundo imagina, sente isso, tá? Nem todo mundo imagina sente que isso. você junta tudo que você tem e me dá 10x. Não, eu vou retribuir. Vou retribuir a altura. Você gastou tudo e mais um pouco. Aí eu vou e te dou 20x. Mas você olha e fala assim, eu não consigo. Não consigo chegar lá. E aí você vai se sentir em débito, você vai se sentir menor, você vai se sentir impotente, você vai se sentir envergonhada. E a sua tendência é se afastar cada vez mais de mim. Porque quando a gente está devendo, a gente não quer nem olhar para aquela pessoa, né? Ligam do 0800 cobrando, você faz o quê? Você nem atende, né? Então, já bloqueia logo. Eu não quero nem saber. Então, o que que acontece, né? Quem dá demais também gera desequilíbrio. E aí, quando eu dou demais, eu digo ao outro que ele não é capaz. E aí eu acho que eu estou ajudando, eu acho que eu estou sendo muito bom, mas na verdade eu estou subestimando o outro. Eu estou dizendo a ele que ele não consegue. Eu estou dizendo a ele que ele não é bom o suficiente. E isso é para quê? Né? O que que eu tô ganhando com isso? Qual é o meu ganho com isso? E, né? Qual a função disso na minha vida? É porque eu acho que eu vou ganhar mais amor? É porque eu acho que sendo necessária eu não vou ser abandonada, né? E o quanto de energia que eu tô despendendo nisso? Essa energia que poderia ser canalizada para outros fins. E desde quando eu faço isso na minha vida? Então, será que eu faço isso desde a minha infância? Que geralmente é isso que a gente vê. É aquele filho querendo fazer pela mãe para ter o olhar da mãe, do pai, né? É o filho bonzinho, o filho que não dá trabalho, o filho que salva, o filho que perfeito. Então, assim, tudo isso para trazer para a gente um olhar, né, uma ampliação de consciência em relação a como nós nos portamos diante da vida. E aí, então, a Patrícia está aqui perguntando sobre a dificuldade de cobrar por um serviço. Patrícia, a gente não falou diretamente, mas eu vou trazer aqui. Quando você coloca assim, eu não sei cobrar, eu não consigo cobrar, eu tenho. Por quê? Porque se eu cobrar, eu vou ser abandonada? Porque se eu cobrar, não vão pagar? Se eu dou, o outro recebe e ele fica aqui dependente de mim. Agora, se eu cobro, ele pode buscar outra opção. Ou então ele pode achar que eu não tenho esse valor. E aí, o que que isso causa em mim? O medo de perder. O medo de ser abandonada. De onde que vem esse medo? Quem tem esse medo? Esse
medo vem da nossa criança interior, né? Porque o adulto, ele conhece o seu valor. Então, o adulto, ele tem segurança em relação àquilo que ele oferece. E o adulto sabe que nem todo mundo vai poder pagar, nem todo mundo vai ter interesse em pagar, e muita gente vai estar naquela postura de que quer ganhar, não valoriza o suficiente para investir. E essas pessoas eu quero? Eu não quero. Entende? E aí, se só chegam essas pessoas para mim como cliente, por quê? O que eu estou atraindo para minha vida? Aí a gente volta lá para o início da live, que a gente vinha falando sobre o pensamento. Quais crenças você vem alimentando? Quando eu falo você, eu não estou falando diretamente você, mas eu estou falando todo mundo, né, que se identifica com essa questão da dificuldade de cobrar. Quais crenças eu venho alimentando? Eu conheço o meu valor? Então, aí já tem todo um viés que precisa ser olhado também, né? Aí já a gente pode, né, abrir aí uma constelação só para olhar para isso. Mas uma pincelada que eu posso dar aqui é essa, né? Qual é o seu valor? Quando eu não sei o meu valor, eu tenho dificuldade de cobrar. Agora, quando eu tenho certeza do valor daquilo que eu ofereço, para mim cobrar se torna algo natural. E vai ficar quem tem real interesse. Medo de ficar em débito. Se você tem medo de ficar em débito, é porque você ainda não reconhece o valor daquilo que você está oferecendo. É porque você acha que você não está entregando o suficiente. Era isso que eu ia falar. A partir do E momento aí, que a qual a pessoa não cobra, ela não segurança? pode ser cobrada. Se você não Oi? cobra por um serviço, vê se não faz sentido. Se você não cobra Sim. por um serviço, as pessoas não podem exigir de você a responsabilidade por aquilo que você está fazendo. Afinal de contas, você está dando de graça, quem é a pessoa para vir cobrar de você? Então, aí tá faltando aí uma segurança e confiança em você mesma, do serviço que você está prestando. Porque a partir do momento que tem dificuldade em cobrar pelo seu serviço, é porque pode ser que você não esteja querendo que o outro também fale. Agora você fez, eu quero o resultado. E aí não confia exatamente no serviço que você está ofertando. Então fala mais de você mesmo que do outro. E aí, assim, né? A gente já está aqui há bastante tempo, e aí eu Eu vou já trazer. ia falar que você fala do pai e da mãe agora, né? Exatamente. A grande frase que você adora, né? Com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Então, por que que essa frase é do Bert Hellinger, né? E por que que a gente tem essa frase? Porque é aquilo que eu trouxe no início. Na verdade, essa frase é o resumo de tudo que a gente falou até aqui. Quando a nossa mãe disse sim à vida, a nossa mãe disse sim à nossa vida, ela não sabia o que ia vir. Ela não sabia quem a gente ia ser. Ela não sabia se a gente ia ser saudável ou não, mas ainda assim, ela disse sim à vida, como ela viria, como ela veio. E aí, quando a gente julga a nossa mãe, quando a gente rejeita, quando a gente não honra a nossa mãe, a gente não está dizendo sim à vida. E vida é prosperidade, vida é dinheiro, tudo isso é sinônimo, sexualidade, tudo isso é sinônimo. Então, quando eu digo sim à minha mãe, eu coloco, eu recebo, eu acolho no meu coração, né? Eu internalizo essa mãe no meu coração.
a forma como ela foi, com o que ela pôde me dar, eu tô aberta a receber. Eu tô aberta a entregar ao mundo e a receber do mundo. E aí, o que que é o pai? Pai é foco, pai é disciplina, pai é coragem, pai é persistência, é consistência. Então, quando eu tenho o meu pai no meu coração, quando eu aceito o pai que eu tive, da forma como veio, porque só ele, nos 8 bilhões de pessoas do mundo, seria o portal perfeito para a minha existência, se não fosse ele, ia ser outra Aline. Eu consigo internalizar tudo isso. Eu consigo ter foco, eu consigo ter coragem, eu consigo ir para a vida e eu consigo ter aquilo que é necessário para eu manter o dinheiro. Porque senão o dinheiro chega e vai embora. Então, é por isso que o Bert sintetizou tudo isso que a gente conversou até aqui nessa frase que é magnífica. Que, né? Quando você enxerga e compreende o que de fato essa frase, a profundidade dessa frase, só essa frase já é uma constelação. Esclareceu? Ah, eu sempre gosto. Eu já tô Que aqui você embaralhando. essa daí vai ser a tiragem às cegas para mim, né? Porque Mas eu vou falar as cartas. tá Enquanto você bom. estava falando aí, eu estava pensando aqui, me concentrando, em como eu poderia perguntar sobre a escassez, né? Sobre o dinheiro. E aí, eu estou aqui pensando ainda. Como a mãe traz o dinheiro, o pai faz o dinheiro ficar. E aí eu resolvi fazer o seguinte. Como eu olho a minha mãe, como eu olho o meu pai e o conselho do tarô para isso. Então, vou fazer 3 casas, eu inventei essa tiragem agora. Não falei que você ia atualizar a sua tiragem? Não, mas a outra tem 5 casas, a outra é mais completa. Então, como eu olho a minha mãe, como eu olho o meu pai, o conselho. Bem, deixa eu abrir, eu vou abrir os maiores, os menores, do método europeu, e vou abrir o baralho cigano também, como... Vamos lá. Eu vou olhar a carta como ela como um todo, porque aqui a gente poderia dizer que a carta ela vibra todas as energias nessa situação, tanto a material, a espiritual, a mental e a emocional, o sentimento, né? Eu tô puxando aqui ainda, que muita carta. Então vamos lá. Nossa. Como eu olho para minha mãe em relação à vida, né? A morte, o Ás de Ouros e o Urso. Bem, eu diria aqui que você corta a sua mãe, né? A energia materna está sendo cortada, Ah, não é está para mim sendo a vista. tiragem? Não, é para todo mundo que está na sala, tem 8 pessoas. Então, a mãe, o que eu sempre falo numa tiragem que tem mais de uma pessoa na sala, alguns vão se identificar, outros não, é normal. Ah, tá. Aqueles que precisam olhar para como está lidando com dinheiro, talvez sirva para eles. Ah, Né? ok. Eu mesmo não me identifiquei, eu abri, olhei e não me identifiquei. Já teve uma época que realmente eu tinha esse olhar, não tenho mais. Então há um corte da mãe na vida dessa pessoa, de quem estiver na sala aí, aonde a pessoa acha realmente que ela é maior que a mãe, com esse Ás de Ouros aqui, né? E aí tem um temperamento extremamente possessivo de quem manda é a pessoa, é o filho. Então a mãe não é tratada como mãe nesse caso. O pai não. O pai já é visto como uma figura de autoridade. Saiu o Papa,
6 de ouros e o livro. Aí eu diria aqui que a pessoa tem um olhar para o pai diferente, né? Esse pai é visto como uma autoridade, como alguém maior que ela, aonde ele realmente a pessoa dá e recebe do pai na mesma proporção, mas esse livro aqui fala que a pessoa precisa se conectar mais com as coisas mais internas em relação a esse pai. Apesar da pessoa olhar o pai como alguém maior, ela ainda tenta um equilíbrio com esse pai sem respeitar a hierarquia. E aí, precisa olhar para esse lado que ela não está olhando. Apesar do pai aqui estar numa situação melhor com a mãe, a manifestação que esse filho tem ainda é de igual para igual com o pai. E a mãe é colocada como alguém não vista. Ela é cortada do sistema aqui com essa morte, porque a pessoa se sente maior. E aí vem o conselho do tarô e do baralho cigano, que saiu o mago, o 4 de copas e os peixes. Nossa, o peixe é a carta da prosperidade, né? E aí eu poderia dizer com esse mago que você precisa pegar as suas ideias e amadurecê-las, porque o mago ele é uma carta que tem muitas ideias, o mago é uma carta muito potente, é uma carta muito conectada, ele tem um símbolo lá do 8 invertido aqui, que esqueci o nome dessa... Infinito? Eu acho que é isso. Ela não é o infinito, não. Ela tem um outro nome aqui no tarô. O 4 de copas falando que você tem que parar de se vitimizar, de se colocar como um coitadinho da relação, dessa relação sistêmica com os pais. Se sentir que eles devem a você. E para você confiar que a partir do momento que o olhar para toda essa situação com outro olhar, o dinheiro está na tua vida, porque o peixe fala para você correr atrás desse dinheiro aí que ele está destinado a você. Então, olhando como um todo aqui, eu diria realmente que essa pessoa tem situações aqui conflituosas, principalmente com a mãe. Então, eu não sei se fez sentido para as pessoas que estão na sala, são 9 pessoas, mas o pai é até visto como alguém que ele considera superior, mas na hora de interagir está sendo de igual para igual. Mas a mãe não, a mãe realmente está sendo cortada. Aí, como é que é? A mãe o dinheiro vem, o pai o A dinheiro, mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Então, essa pessoa provavelmente está numa situação ruim que o dinheiro não está nem vindo. Não está nem chegando. Exatamente. E o fato do peixe sair faz muito sentido, porque se o dinheiro nem chega, né? É porque. E não adianta você ter uma boa relação com o pai se você não tem, né? Se você olhar para o pai e não olhar para a mãe, porque o dinheiro não vai chegar, como é que vai ficar? Vai viver na escassez. Exatamente. Então, e aí, quem se identifica, volta e assiste a live de novo. Quem está aí no problema com dinheiro... Para olhar onde precisa rever aí as crenças, onde precisa rever aí o que a forma como tem olhado para o pai, para a mãe, a forma como tem lidado com essas relações, né? E uma coisa que eu queria deixar também aqui, que eu não posso deixar de falar da PNL, alguém está falando eu perdi a minha mãe e eu achei que a tiragem fez sentido. Uma coisa que eu poderia falar a respeito da escassez. Cuidado com as frases que vocês falam. Não tenho dinheiro para nada, isso está muito caro, não posso comprar, o dinheiro não está sobrando, eu me mato de trabalhar e não ganho o suficiente. Então, assim, são frases que a gente usa e que é o que a gente vai atrair. E vai atrair mais trabalho e menos dinheiro. Eu posso dar um exemplo bem claro, meu. Eu sempre falei assim, eu não quero cargo de chefia, não quero cargo de chefia. Até quando me prometeram, me foi tirado antes de me dar. Porque era a frase que eu usava, eu não quero cargo de chefia.
eu jogava isso para o universo. E era o que eu recebia de volta. Então, a gente tem que ter muito cuidado como a gente fala e como, principalmente, o valor que a gente dá ao serviço das outras pessoas. Porque a partir do momento que a gente não valoriza o outro, nós também estamos dando não para a gente. Ninguém vai valorizar a gente. Ninguém. Então, eu deixo essa reflexão aí no final. Se policiem. O que vocês estão falando em relação a dinheiro? Eu comprei um livro que eu comecei a ler, mas eu não terminei. Como ficar milionário trabalhando 4 horas por semana. Eu não consegui ler. O livro é dessa grossura. Eu comecei a ler, mas para variar, né? Eu vou largando porque eu tenho outras coisas para fazer. Mas vou terminar esse livro um dia que eu vou chegar lá, trabalhar 4 horas de semana e ficar milionária. Que rica eu vou ficar de qualquer jeito. Trabalhando pouco ou muito, eu vou ficar rica. Mas eu quero trabalhar menos. Amém, eu também. Vou botar na minha lista no meu carrinho da Amazon aqui. Eu Mas comprei eu um quero livro. só botar fazer um adendo aqui. Ana, eu sinto muito pela sua perda. E o que eu gostaria de falar em relação a isso é que, independente da sua mãe, e aí vale para todo mundo, só meu cachorro tá aqui. Independente da sua mãe estar ou não aqui, existe uma memória, existe uma inteligência, existe um olhar para ela. E é sobre isso que o pensamento sistêmico, que a constelação fala. Então, se você se identificou com essa tiragem e você não assistiu a live do início, eu recomendo que você assista do início e assista se perguntando e olhando como é o seu olhar para sua mãe. Você sofre essa perda no sentido de sentir que ficou faltando alguma coisa? Então, assim, olha para isso com carinho e se você sente que existe uma dificuldade aí em seguir, né, em relação a essa questão da prosperidade, procura ajuda. Tem o tarô, tem a PNL, tem a constelação, vai olhando, buscando o que está aí no seu inconsciente que você não está conseguindo acessar, tá bom? E eu acho que é isso, né, Nádia? Acho que a gente chegou no fim, a gente já passou, inclusive, um pouquinho de 1 hora, né? Que foi a nossa proposta. Para variar um pouquinho, a gente passou. Eu não tô te vendo, então não sei se você tá concordando ou não comigo. Mas passou, mas foi bom, né? Eu achei ótimo. Sempre é bom. Tem mais uma live que a gente... Tô botando a Aline para trabalhar, a meu serviço. Que bom que você amou a live. A próxima Obrigada. A próxima vai ser a doença sobre a visão sistêmica. Essa muito me interessa. Eu estou num processo de cura muito fundo. Estou indo muito lá dentro, né? Você sabe disso. O quanto dinâmicas de doença, como a gente atrai a dinâmica, como a gente se conecta a pessoas que alimentam a nossa dor, alimentam as nossas crenças. Então, um convite que eu faço a vocês também, assistam a próxima live que a gente vai fazer. Deve ser domingo que vem, né, Aline? Vamos ver se dá certo. E a gente veja o quanto vocês se associam a pessoas que alimentam as crenças de vocês. Fiquem muito atentos a isso. Porque o ambiente, PNL de novo, o ambiente é muito poderoso. O ambiente é muito mais forte que a gente. Se você está no ambiente, eu dou sempre o exemplo da academia, do treino. Se você está você quer treinar, você está acima do peso e não consegue, dentro da sua casa só tem pessoas que comem um monte de porcaria e não treinam, qual é a chance que você tem de não ir treinar? Agora, pensa se você mora dentro da minha casa, que levanta às 4 da manhã todo dia para ir treinar. Você em uma semana não vai estar treinando comigo? Provavelmente. Então, o que eu falo? O ambiente é poderosíssimo.
Fiquem atentos a ambientes que estão alimentando as crenças de vocês. Estão fortalecendo as suas crenças limitadoras e estão te impedindo de ir para a vida. E aí, trago a prosperidade como uma delas. O quanto as pessoas que estão em volta de vocês alimentam a sua crença da escassez. E você vai ficando ali porque você está se sentindo alimentado por aquilo ali. Então, era essa reflexão que eu queria trazer no final aí. Não, perfeita. E assim, a Tânia trouxe aqui, eu sinto muito, Tânia, também, que ela perdeu a mãe quando ela ainda era, quando ela tinha 4 anos. E o mesmo que eu falei para Ana serve para você. Então depois, olha, assiste a live de novo com carinho. Eu fico muito feliz para quem está aqui manifestando o carinho, dizendo que gostou. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada, Nádia, por ficar me cutucando aí para a gente estar aqui junta. Foi um prazer estar aqui trazendo um pouquinho de conhecimento para todo mundo. E é aquilo, se está agarrado, se sente que precisa de um empurrão, se sente que precisa de ajuda, procura. Procura um profissional, né? A gente está aqui à disposição, mas não fica batendo cabeça, sabe? Existem alternativas, tá bom? Um beijo para todo mundo, um beijo, Nádia. E até, eu acho que semana que vem rola, hein? Até Domingo que semana vem, que vem. domingo que vem, 7 horas, sempre 7 horas é o meu horário, porque eu acordo muito cedo na segunda, então tem que ser. Eu digo para vocês, não percam a próxima, porque a escassez de saúde, por que a gente se apega na doença, é muito importante ser olhado isso. E como a gente adoece, as pessoas que estão ao redor da gente também. O quanto a gente pode ser tóxico para o outro. Então, fiquem atentos às dinâmicas que vocês estão usando na vida de vocês. E fujam delas ou tente trabalhar elas. O ambiente, tem 2 maneiras de você tratar o ambiente, para finalizar. Um deles é sair desse ambiente. O outro é tentar melhorar ele. Porque às vezes a gente não pode sair. Às vezes a gente vive dentro de uma casa, com a família. Nádia, isso é o assunto da próxima live, você já está dando spoiler. Não, mas eu tô falando da escassez aí, tô falando de escassez. Você vive numa casa que todo mundo vibra na escassez, você não pode sair dessa casa, o que você pode fazer para amenizar isso? Comecem a pensar. Eu vivo num ambiente onde todo mundo vibra na escassez. O que eu posso fazer de diferente para mudar? Eu não posso sair da casa, eu tenho que continuar ali. O que eu posso fazer de diferente para eu não vibrar igual as pessoas que estão ali comigo? Então, é um trabalho diário e difícil, não é fácil. Mas é possível, sim, mudar. Se você não pode sair do ambiente, mude o ambiente, transforme esse ambiente de uma maneira mais suave para a vida de vocês. Então, para finalizar, é isso aí, gente. Uma boa noite, uma excelente semana e até domingo que vem. Aline, você não está me vendo, mas estou fazendo aqui o símbolo da gratidão. A minha âncora de gratidão. Eu tenho uma âncora de gratidão. A minha âncora de gratidão para você. É sempre um prazer. Eu adoro as nossas lives. Eu estava sentindo muita saudade. Eu já te bombardeei com 3 temas. É assim que eu gosto. Desse jeito. Um beijo enorme. Um beijão, Gratidão para você pessoal. também. Gratidão. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Boa semana.